Olá, bem-vindos ao programa Aula Aberta. Eu sou a Jamile e estou aqui para convidar a todos a assistirem a mais um tema da saúde de interesse a todas as áreas de atuação da Secretaria Municipal da Saúde. Você pode assistir a este e a outros programas aqui mesmo no canal profissional e também no nosso canal do YouTube. Acesse o endereço que aparece aqui na sua tela. Hoje falaremos sobre o rastreamento do câncer de próstata com o Dr. Luiz Fernando Práquia, médico coordenador da área técnica de oncologia da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. O câncer de próstata é um dos tipos mais comuns de câncer no sexo masculino, porém não é a principal causa de mortalidade entre os homens, sendo suplantado por doenças isquêmico-vasculares. Ações de rastreamento populacional com toque retal ou exame de PSA não estão indicadas, pois não reduzem a mortalidade do câncer de próstata e podem aumentar o risco de morbidade de indivíduos rastreados. Ações de diagnóstico precoce, baseadas na busca ativa de sinais e sintomas, devem ser ofertadas a todos os homens. Quer saber mais sobre esse assunto? Agora, no programa Aula Aberta. Olá, bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre rastreamento de câncer de próstata no SUS. Eu trouxe uma situação real para a gente iniciar essa discussão. Vamos supor que a gente está numa unidade básica de saúde e está organizando ações para o controle de câncer. Quais são as recomendações que a gente deve utilizar na nossa unidade para o câncer de próstata? Para descobrir essas recomendações, nós vamos entender um pouquinho hoje sobre o câncer de próstata, sobre o que é o rastreamento, sobre o impacto do rastreamento do câncer de próstata, ver as recomendações do Ministério da Saúde quanto ao rastreamento de câncer de próstata no Brasil e discutir as recomendações para uma linha de cuidado de câncer de próstata no SUS. Vamos iniciar falando um pouco sobre o câncer de próstata. O câncer de próstata é o câncer mais incidente entre os homens. A estimativa de casos novos para o ano de 2016 no município de São Paulo são mais de 3.500 casos de câncer de próstata. No estado de São Paulo, mais de 12 mil casos e no Brasil, mais de 61 mil casos novos no ano de 2016. É importante a gente lembrar que a incidência do câncer de próstata ela varia entre as regiões do país, tendo maior na região sul e centro-oeste e menor na região norte e nordeste. O câncer de próstata ele pode ocorrer através de fatores de risco não modificáveis ou fatores de risco modificáveis. Os fatores de risco não modificáveis são aqueles onde a gente não consegue fazer nenhum tipo de alteração através de ações médico-sanitárias. Para o câncer de próstata, os principais fatores de risco não modificáveis são a idade, ou seja, que 65% dos casos ocorrem em homens acima dos 65 anos de idade, e também fatores hereditários raciais. Homens com parentes de primeiro grau com câncer de próstata têm aumento do risco, e se ele tiver mais de um parente de primeiro grau, o risco é maior ainda. E homens da raça negra também têm uma incidência maior de câncer de próstata. Os fatores de risco não modificáveis são importantes da gente conhecer, mas a gente não vai ter nenhuma forma de agir sobre eles. Então é muito importante que a gente também conheça os fatores modificáveis, nos quais a gente pode fazer ações médico-sanitárias e reduzir a incidência do câncer de próstata. Os fatores mais importantes não modificáveis para o câncer de próstata são o sedentarismo, a alimentação rica em gorduras animais e pobre em fibras e a obesidade. Ou seja, agir sobre esses fatores de risco pode diminuir a chance de um homem desenvolver câncer de próstata. O câncer de próstata ele tem uma história natural muito variável, podendo em alguns casos evoluir de forma bastante lenta e outros casos serem mais agressivos. Tá? A gente conhece as formas indolentes porque em estudos de autópsia, aproximadamente 80% dos homens com 80 anos ou mais que morreram de outras causas tinham câncer de próstata na autópsia. Ou seja, o câncer ele pode estar presente e o homem estar assintomático e vir morrer de outra causa, portanto, ter um comportamento bastante lento. E em algumas formas ele pode ser bastante agressivo e acabar levando o paciente a óbito. O risco de alguém morrer por câncer de próstata depende da idade, quanto maior a idade, maior o risco de morte. Depende do estadio, ou seja, quanto o tumor está espalhado pelo corpo, sendo maior a mortalidade quando o tumor apresenta metástases. Tá? E também dependendo do grau de diferenciação do tumor, que é medido por um score chamado de Gleason. Quanto maior esse score, maior o risco desse tumor poder ser agressivo e se espalhar de forma mais rápida pelo corpo.
O que é importante a gente lembrar é que no momento do diagnóstico não há como a gente prever qual vai ser o comportamento do tumor. Portanto, quando eu descubro um câncer de próstata, eu não sei se ele vai ser daqueles que vai crescer de forma lenta ou crescer de forma rápida. Isso é importante que a gente lembre, porque isso traz um impacto na questão do rastreamento desse tumor. Tá? Como a gente pode ver nesse quadro, o câncer de próstata não é a principal causa de mortalidade em homens na cidade de São Paulo. Esses dados são do município de São Paulo e aqui está o coeficiente de mortalidade. Então a gente vê que as doenças isquêmicas do coração, causas externas, doença cerebrovascular, diabetes mellitus, câncer de pulmão e câncer coloretal, todos eles são a mortalidade mais importante do que o do câncer de próstata. Então a gente tem que entender que além do câncer de próstata ele ter um comportamento clínico muito variável, ele não é uma causa principal de mortalidade entre os homens, sendo que as doenças, então, cardiovasculares e outros tipos de tumor, como câncer de pulmão e coloretal, podem matar os homens com mais incidência do que o câncer de próstata. Tá? Vamos conversar um pouquinho então sobre o rastreamento. O que é o rastreamento? O rastreamento, ou screening em inglês, é uma forma de ação médico-sanitária onde eu faço um exame em indivíduos assintomáticos que não estão sentindo nada como uma tentativa de identificar uma doença que ainda esteja subclínica. Tá? Isso é muito importante, então, que a gente lembre que o rastreamento ele vai ser feito em pessoas sem sintomas. Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nós temos 3 tipos diferentes de rastreamento que a gente pode ofertar. O rastreamento populacional organizado, que é aquele rastreamento onde eu vou aplicar esse exame numa população pré-definida. Esse tipo de rastreamento é o que é o mais utilizado para câncer. O rastreamento também ele pode ser seletivo ou individual. Isso significa que a pessoa pode ser rastreada individualmente se ela tiver altos fatores de risco para isso. Esse tipo de rastreamento, o rastreamento individual, ele deve ser sempre discutido entre o médico e o paciente, ou seja, ele não é uma ação que deve ser aplicada numa população. Tá? E o rastreamento oportunístico, que é aquele rastreamento oferecido quando a pessoa vai na unidade, esse rastreamento não é utilizado para tumor. Tá? Então a gente tem que lembrar que a forma de rastreamento mais adequada para tumor é o populacional organizado e que a ideia do rastreamento, a finalidade dele é diminuir a chance de uma pessoa morrer, né, diminuir a mortalidade pelo câncer de próstata. Então vamos ver como os estudos demonstraram qual é a eficácia desse rastreamento para o câncer de próstata. Tá? Os estudos iniciais da década de 90, eles não demonstraram nenhum impacto de fazer rastreamento do câncer de próstata através do toque retal. Então o toque retal ele é importante como parte do exame físico em homens que estejam sintomáticos, mas ele não funciona como forma de rastreamento. A partir da década de 90, alguns estudos demonstraram que a utilização de exames de sangue com o PSA aumentava a chance de detecção de tumores precoces. Então se imaginou que a utilização do PSA pudesse levar a uma redução da mortalidade por câncer de mama. Então, em meados da década de 90, o rastreamento com PSA ele foi disseminado por várias partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Tá? É importante que a gente lembre que o PSA ele é uma proteína produzida pelo tecido da próstata, portanto, ela não é específica do tumor. Então, o PSA ele pode estar alterado em várias situações que não têm relação nenhuma com câncer de próstata, como ejaculação, o toque retal, trauma na próstata, prostatites e a hiperplasia prostática benigna. Todas essas alterações podem aumentar a quantidade de PSA no sangue, falseando o resultado desse exame. Então é importante que a gente lembre que o PSA, embora tenha sido usado nesses estudos, ele não é específico para câncer de próstata, podendo estar aumentado em outras situações. Tá? O rastreamento de câncer de próstata, ele também pode trazer malefícios. Então é importante que a gente entenda quais são esses malefícios para poder discutir com os pacientes. Tá? O benefício do rastreamento esperado, então, é a diminuição da mortalidade pelo câncer de próstata e os possíveis malefícios incluem resultados falsos positivos do PSA, como a gente já explicou, existem várias causas que podem dar falso positivo, infecções e sangramentos resultantes de biópsias, ansiedade associada ao sobrediagnóstico, ao diagnóstico desses tumores e danos resultantes do tratamento de cânceres que nunca iriam evoluir clinicamente. Ou seja, se eu tratar um paciente dos 80% que iria morrer de outra causa e não de câncer, eu vou estar trazendo um malefício para o paciente e não um benefício.
Tá? Então, para a gente entender o balanço dos malefícios e benefícios, vários estudos foram desenvolvidos a partir da década de 2000 para a gente entender qual a eficácia de um programa de rastreamento para câncer de próstata. A gente vai ver então aqui 2 estudos importantes que avaliaram essa questão. O estudo europeu, ele seguiu pacientes durante 11 anos e ele mostrou que o rastreamento reduziu a mortalidade por câncer de próstata, mas não reduziu a mortalidade geral. Esse estudo, embora tenha mostrado impacto, ele mostra que o impacto é muito pequeno, porque é necessário o rastreamento de mais de 1.400 homens para evitar uma única morte por câncer de próstata. Um outro estudo similar, americano, ele seguiu os pacientes durante 13 anos e ele não mostrou evidências de redução da mortalidade e mostrou evidências de malefícios como resultados falsos positivos sobre diagnóstico e sobre tratamento. Tá? Em 2013, a Cochrane fez uma meta-análise de vários estudos, incluindo esses 2, e demonstrou que o rastreamento não diminuiu significativamente a mortalidade global ou a mortalidade por câncer de próstata. Então, os estudos que foram feitos a partir da década de 2000 mostraram que o rastreamento populacional ele não tem impacto nenhum na mortalidade do câncer de próstata ou o impacto é muito pequeno, não sendo eficaz como uma forma de rastreamento custo-efetiva para ser aplicada na população. Tá? Então, quais são as recomendações que a gente tem no Ministério da Saúde no Brasil? Tá? O nível de evidência é insuficiente para tecer recomendações a favor ou contra a adoção do rastreamento populacional para o câncer de próstata em homens assintomáticos. Então, não há evidências que essa seja uma prática eficaz ou que vá trazer algum benefício. Tá? O Ministério recomenda, então, a não adoção de rastreamento para câncer de próstata em homens assintomáticos com idade superior a 75 anos e inferior, né? Porque na idade mais alta, com certeza, os malefícios superam os riscos. Tá? E homens que demandem espontaneamente a realização do exame de rastreamento devem sempre ser informados dos riscos e benefícios e decidir com o próprio médico se vale a pena participar ou não de um programa de rastreamento. Tá? Se vocês olharem a última edição da nota técnica do Instituto Nacional do Câncer e Ministério da Saúde de 2013, tá? Claramente o Ministério define que, por existirem evidências científicas de boa qualidade que o rastreamento produz mais dano do que benefício, o Instituto Nacional do Câncer mantém a recomendação de que não se organizem programas de rastreamento para o câncer de próstata. E os homens que demandarem, que quiserem serem rastreados, devem sempre ser avaliados individualmente e decidirem com o médico se essa ação de saúde para eles, então o rastreamento individual seria interessante ou não. Mas como uma estratégia de rastreamento populacional, ele não deve ser utilizado. Tá? Então o que a gente deve fazer com esses pacientes que tenham suspeita de câncer de próstata, né? Ou que estejam na população? Tá? Então eu trouxe aqui para vocês uma linha de cuidado do câncer de próstata que a gente pode aplicar em todas as nossas unidades. A ausência do rastreamento não significa que a gente não vai cuidar do câncer de próstata, significa só que a gente não vai rastrear a população. Então, se a gente for ver quais as ações que a atenção básica deve fazer para o câncer de próstata. Obviamente, ações de promoção e prevenção para reduzir a incidência, ou seja, diminuir a chance de um homem ter câncer de próstata. Então, ações para estímulo da alimentação adequada, estímulo para atividade física, tratamento da obesidade, todos eles podem diminuir a chance de um homem desenvolver o câncer de próstata e devem ser aplicados em toda a nossa população adscrita às nossas unidades. Além disso, na atenção básica, a gente tem que estar sempre atento para fazer o diagnóstico precoce do câncer através de sinais e sintomas. Os principais sinais e sintomas do câncer de próstata que a gente deve estar atento são a demora em iniciar e finalizar o ato urinário, a nictúria, que é urinar várias vezes à noite, e a redução do fluxo miccional. Esses sintomas são muito parecidos com sintomas da hiperplasia prostática benigna, que é a doença mais comum da próstata e ela é uma doença que não tem relação nenhuma com o câncer. Então é muito importante que quando um homem apareça na unidade com esses sintomas, ele tenha a possibilidade de ser avaliado por um urologista para ser feito o diagnóstico diferencial entre hiperplasia prostática benigna e câncer de próstata. Tá? Isso vai ser, então, acontecer na atenção especializada de média complexidade, onde a gente vai, então, conseguir fazer o diagnóstico histológico do câncer e esse diagnóstico vai se dar através do PSA, ultrassom de próstata e, última análise, pela biópsia de próstata, que é o único exame que consegue comprovar a presença ou não do tumor.
Tá? Uma vez que o paciente tenha o diagnóstico de câncer de próstata na média complexidade, obrigatoriamente a gente deve encaminhá-lo para a atenção especializada de alta complexidade em oncologia, que são os UNACONs e os CACONs do sistema SUS, para que esse paciente possa receber o tratamento desse câncer. O tratamento do câncer de próstata ele vai depender da idade do paciente e do tipo do tumor. Então o tratamento pode ser só observação, como a gente viu que alguns tumores não vão progredir, o paciente pode ser só observado sem nenhum tipo de tratamento, ou então, se o paciente necessitar tratamento, ele pode recebê-lo através de cirurgia, hormonioterapia e radioterapia, a depender do estadiamento e das condições do paciente. Então é importante que a gente lembre que mesmo o rastreamento não sendo indicado, a gente tem todas essas ações que a gente pode desenvolver para reduzir a mortalidade do câncer de próstata e fazer o diagnóstico precoce desses pacientes. Era isso que eu gostaria de conversar com vocês. Obrigado pela atenção. E aí? Gostou do nosso programa? Lembrando mais uma vez que você pode assistir a esse conteúdo na nossa programação e no nosso canal do YouTube. Acesse e fique por dentro dos diversos temas. O programa Aula Aberta vai ficando por aqui. Até o próximo programa.